Juízes capítulo número 9. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Glórias a Deus. Amém? Vou estar fazendo a leitura, são poucos versículos, irmãos. A gente vai estar lendo aqui eu mesmo. E aí a gente vai explanar nessa manhã. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim, Juízes capítulo de número 9, a partir do verso 1, né? Diz assim: Abimeleque, filho de Jerobaal, foi a Siquém e aos irmãos da sua mãe falou-lhes, e a toda a geração da casa do seu pai, de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerobaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também, que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir a Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos. E os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e a toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Só o 7 mais uma vez. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no meio do cume no monte Gerezim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Só até aqui, irmãos, vamos orar. Deus, obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra, Pai, ela sempre, Senhor Pai, pode estar trazendo aquilo que nós precisamos, Senhor. Nessa manhã, Tu sabes de todas as coisas, aqui está a Tua igreja, os Teus filhos. Pai, a única diferença, Pai, entre eu e os meus irmãos é aqui, esse púlpito diante de mim. Tu sabes as condições mínimas e que eu não tenho, Pai, aqui nessa manhã nada a oferecer aos meus irmãos, mas Tu tens, Pai. Eu sei que Tu tens todo o poder, Tu tens todo, Pai querido, tudo que nós precisamos. E aqui, Pai, estamos debruçados na Tua santa palavra. Nos ajude ao entendimento e aquilo que o Seu Santo Espírito quer nos passar. Esteja à vontade para fazer, Pai, em nossos corações aquilo que o Senhor, Pai, veio fazer nessa manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Te agradecemos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em algum momento, talvez, né, os que são mais assíduos ao Antigo Testamento, nas histórias, né, somos fascinados por todas as histórias a qual o Antigo Testamento, né, nos fala, histórias dos reis, várias histórias. Eu creio que a maioria daqui hoje já, em algum momento, né, já esteve lendo essa passagem. Não só essa, mas mais para trás nós temos a história de Gideão, todos conhecem, né? Que com 300 homens ele consegue vencer o exército de milhares. Em algum momento, alguns que são mais tempo, né, de cristão, já conseguiram, já se depararam com esse texto, onde Gideão ali consegue vencer com apenas 300 homens, né? E é claro, irmãos, que isso só foi possível porque Deus estava com ele, né? Não há como vencer um exército de milhares sem se Deus não estiver com ele. E é claro, Deus estava com ele naquele momento. Isso só foi possível porque Deus estava com Gideão. Lá atrás, no capítulo 6, essa história realmente que enfatiza aquilo que Gideão fez e toda essa questão de ele ter vencido a guerra. Os medianitas, né? Quem não se lembra desse povo que era ruim, que era mau, e que, irmãos, estava oprimindo o povo de Israel. Então Deus levanta juízes, Gideão é um deles, e Gideão está ali para fazer ali a vontade de Deus e libertar o povo, ainda que por um pouco período breve, ele liberta o povo das mãos
dos medianitas. Sobretudo, irmãos, algo que estava inserido dentro do contexto israelita, todos sabemos que era a idolatria. A idolatria imperava em Israel. Já não é desse tempo de Gideão, mas vinha acontecendo repetidas vezes. A idolatria, ela era algo já como uma cultural, infelizmente, dentro de Israel. Infelizmente, a idolatria imperava tanto, irmãos, em Israel, porque você vê que Gideão precisou, irmãos, fazer algo, olhar para a própria sua casa, dentro da sua casa, e para Deus fazer o que fez pelas mãos dele, ele precisou olhar para casa e retirar um ídolo que estava dentro da casa do seu pai. E perceba, para que Deus pudesse fazer algo, a idolatria estava imperando dentro da casa dele, ele teve que olhar para dentro, ele teve que olhar para a casa e dizer, não, olha, o anjo disse para ele, olha, vai na casa do teu pai, arranca aquele ídolo que está lá. E aí, depois disso, foi o que Deus fez na vida dele, a ação do Senhor pôde estar sobre ele. Perceba, irmãos, o que imperava em Israel? A idolatria. Infelizmente, para que Deus pudesse usar Gideão frente aos medianitas, era necessário ele fazer algo, e ele fez. Mas ainda Gideão não conseguiu, como um todo, todos sabemos, retirar de todo o que estava acontecendo em Israel, toda aquela idolatria. Ali foi apenas um começo, e parece que uma fração somente. Mas por que, irmãos? A idolatria ainda imperava em Israel. E a gente vê isso, é claro, irmãos, dentro desse secretismo e da palavra que a gente está aqui, em alguns momentos nós vemos a idolatria imperando nos israelitas, em Siquém, em várias partes de Israel estava ali. Mas perceba ainda, para conseguir expurgar de todo modo a idolatria, irmãos, era necessário muitas coisas. Porque havia, como disse, uma cultura já. Eles já estavam ali indo a outros deuses já há muito tempo já. Há muito tempo, mesmo Deus falando para ele, olha, eu sou o único Deus de vocês. E aí eles vêm quebrando o pacto todas as vezes, repetidas vezes, vêm quebrando esse pacto. Perceba ainda, mesmo assim, Gideão não consegue. O secretismo era muito forte, já estava enraizado e não tinha como. A gente vê tanto isso como era normal em Israel, porque agora no capítulo 9 nós temos um nome diferente de Gideão para Jerubaal. É a mesma pessoa, mas você vê que era tanto difícil e tão aculturado que os pais já estavam dando nomes para os filhos, um nome composto com o nome de um Deus e o nome da pessoa. Então eles se uniam. E perceba que o capítulo 9 diz que Gideão chamava também Jerubaal. Baal, irmão, significa o quê? Senhor, era um Deus daquela época, um Deus cananita que estava imperando em Israel. Era o Baal. E perceba como isso era enraizado. E a gente percebe, irmãos, como estava então a idolatria ali em Israel. Perceba que nesse nono capítulo é sempre usado esse nome, Jerubaal. Ali nós vamos ver várias referências a Gideão como Jerubaal. Isso para a gente ver a idolatria, como se proliferava no meio de Israel. Os pais estavam dando esse nome, nomes compostos, não o nome de Elohim ou Yahvé, mas o nome de Baal. Olha a coisa triste que estava acontecendo. Vamos ao texto então. Abimeleque, irmãos, no capítulo, versículo 1 aqui, que era um filho de Gideão, Jerubaal, e ele vai a Siquém, e os irmãos da sua família, da sua mãe, falou para eles, olha, toda a geração na casa do seu pai, dizendo, olha, o que é melhor para vocês? Que um só reine ou 70 reine sobre todos vocês? Perceba que no capítulo anterior a este, o povo de Israel mesmo, irmão, fez um convite para Gideão. Se a gente olhar ver um capítulo anterior, eles fazem esse convite para Gideão para que, olha, Gideão, reine sobre nós, você e a sua família. Isso está no versículo 22 do capítulo 8 de Juízes. Mas Gideão aceita esse convite? Não, né? Gideão não vai aceitar. Gideão não aceitou o convite do povo em ele ser o rei de Israel. Então ele vai negar no capítulo 8, no versículo 22, o capítulo anterior ali, não é, irmãos? E ali está dizendo, no versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, né? E o filho de teu filho, porquanto tu nos livrastes das mãos dos medianitas. E o que Gideão disse para ele? Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei. Nem também, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará. Mas quem? O Senhor sobre vós dominará. Glórias a Deus. Então, irmãos, perceba o que Gideão faz. Gideão, embora tenha errado no final da sua vida, a única coisa certa que ele faz é dizer isso.
Eu não reino sobre vós, nem minha casa, nem meus filhos, mas o Senhor reine sobre vós. Entenda, queridos irmãos, a melhor resposta Gideão deu para eles. Pois somente Deus mesmo, irmão, deve reinar sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Somente Deus é quem deve reinar, irmão, sobre nossas vidas. Somente Ele é o nosso rei. Somente Ele, irmãos, pode reinar sobre nós. Somente Ele deve reinar em nossas vidas, não é, irmãos? Em nosso coração. Somente Ele deve reinar sobre nós. Amém? Louvado seja Deus. A resposta que Gideão dá é a mesma nossa. Que Deus sempre reine sobre nós. Que Ele reine cada vez mais em nosso meio. Todos os dias, irmãos, nós devemos entregar o governo da nossa vida para aquele que pode governar. Entregue todos os dias o governo da sua vida a Jesus. Ele é o melhor rei que podemos ter, irmãos. Jesus é o nosso rei. Amém? Glórias a Deus. Entenda, é aquilo que Apocalipse 19:16 fala. No manto de Jesus e na sua coxa está escrito exatamente o que, irmãos? Ali o que fala? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha, nós louvamos aqui, né? Rei dos reis e Senhor. Né? Então foi escolhido, nem mesmo os irmãos sabiam sobre o texto. Mas perceba que Ele é o rei que deve reinar, não é, irmãos? Na nossa vida, pois no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias a Deus, irmãos. Que Ele continue reinando em nossas vidas, irmãos. Não demos o controle da nossa vida para qualquer um, não. Ele é quem reina sobre nós. Glórias ao nome santo do Senhor. Mas Abimeleque, irmãos, não estava nem aí para isso, nem para o que Deus falou e nem para o que o seu próprio pai disse. Ele está convicto de que esqueceu tudo isso. Ele parece que apagou, colocou-se uma borracha na sua mente. E agora ele está convicto de que e foi na casa dos seus irmãos, assim Siquém, e disse, olha, o que é melhor? Eu reinar os 70. Perceba que ele esqueceu tudo o que o seu pai disse para ele. E aquilo que o próprio Deus, através de Gideão, disse, olha, não posso reinar sobre vocês. Deus me usou de uma maneira específica para libertá-los dos medianitas, mas eu não posso reinar sobre vocês. Deus é quem reina em Israel. É Deus quem deve reinar em nossos corações também, irmãos, em nossa vida. Repito hoje, dê o controle da sua vida nas mãos do Senhor para Ele reinar. De fato, irmãos. Não venhamos reinar nós mesmos, em nós, na nossa vida. Ora, nós entregamos a nossa vida na mão dele, não foi? Então, irmão, de fato, deixe ele reinar na nossa vida. Deixa ele reinar. Versículo 2. Abimeleque estava longe de Deus, irmãos, e não pôde respeitar. Não respeitou aquilo que, muito menos Deus e nem mesmo seu pai. E ele mesmo se credencia para ser o rei ali perante os seus irmãos. E no 2, ele dá a solução, ele fala, falai. Peço-vos aos ouvidos dos cidadãos de Siquém. Ele diz, faz essa proposta. O que era melhor, se um reinar ou 70. E aí, o que aconteceu? E ele já induz eles a tomar uma decisão. Olha, mas lembrando vocês que eu sou osso, do vosso osso e carne da vossa carne. Então ele já induz a eles tomar uma decisão favorável a ele, né? Então ele já induz, olha, mas vou te lembrar vocês. Eu sou da sua família, eu sou osso do seu osso, sou carne da sua carne. Então, olha, faça uma decisão aí, toma uma decisão certa. Então, irmãos, perceba que ele consegue de uma forma persuadir aqueles habitantes de Siquém. Ele consegue, daquela maneira, ali fazê-los entender de que a melhor opção para reinar era ele em Israel. Perceba, versículo 3, foi o que aconteceu. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir quem? Abimeleque. Por quê? Disseram, é nosso irmão. Vamos fazer o que ele está falando. É nosso irmão, então ele mesmo deve reinar sobre nós. Ele conseguiu convencer aqueles habitantes, irmãos, daquela região, e ali se credenciou para ser rei em Siquém. Porém, meus irmãos, nós precisamos entender. Abimeleque tinha alguma coisa? Ele não tinha nada. Abimeleque não tinha um exército. Abimeleque não tinha uma autorização para ser rei. Abimeleque não tinha dinheiro para ser rei. Abimeleque não tinha nada, irmãos, para ser rei em algum lugar. Ele não tinha nada. Não possuía nada. Era ainda mais, ele era filho de uma concubina cananita. Ou seja, não era filho de uma mãe israelita, era um filho de uma cananita. E sabemos que os cananeus eram adoradores de Baal. Foi Canaã que trouxe
a adoração, fez os filhos de Deus, os filhos de Israel, se prostituírem perante a Baal. Perceba? Então ele não tem nada, não tem dinheiro, não tem exército, ele não tem nem autorização, e muito menos, irmãos, ele não tem credencial para ser rei. Mas mesmo assim ele quer ser rei em Israel, ele quer ser rei. Como é que ele vai ser rei? Entretanto, irmãos, justamente os que concordaram com ele, deram o que ele precisava, né? E aí está no versículo 4, o que está ali? Deram-lhe quanto dinheiro? 70, aí, 70 peças, outras traduções, ciclo, né? Eles pegaram da onde? Da casa de Baal-Berite, ao santuário dentro de Israel, olha lá. E com elas alugou Abimeleque, que, irmãos? Uns homens ociosos, levianos, que o seguiram. Então ele começa então a se articular. Então o dinheiro que ele não tinha, os cidadãos daquela região pegam para ela, nós vamos te dar dinheiro então. Aí você pegou esse dinheiro, alugou homens, irmãos, mercenários, verdadeiros assassinos que matam por dinheiro, levianos, pessoas ociosas, olha, pessoas que não era dado muito ao trabalho, preguiçosos. Ele pega justamente a pior espécie de pessoas que estavam ali sem fazer nada, eram bandidos, pessoas que não tinham, irmãos, nenhum compromisso com qualquer um que seja israelita. Ele pega justamente esses homens e ali junta e faz um exército. Junta-se a ele para seu plano de poder. Mas aí, mais uma vez, nós temos a idolatria exposta em Israel. E aí é evidente, irmãos, qual a decadência do povo de Israel ali perante a outros deuses. Perceba aqui no versículo 4, nós vemos mais uma vez essa idolatria. Porque aqueles pegam... De onde vem esse dinheiro que eles dão para Abimeleque? Da casa da onde? De Baal-Berite, um deus cananeu. Havia santuários em Siquém. A idolatria era tão grande, irmãos, em Israel, porque o pacto que eles fazem lá atrás, o Senhor é o único Deus, eles fazem o pacto, então Deus é o único nosso Senhor, era monoteísta, era uma relação de um único Deus com o povo. Então, mas eles quebram esta aliança e começam, irmãos, então a entregar, a se relacionar com aquele povo habitado, então começa a idolatrar. Então vamos fazer santuários, então começa a se colocar os deuses cananeus, e ali há uma mistura, é o secretismo que está avançando dentro de Israel, irmãos. Olha só como está, irmão, a idolatria, já está exposta, e aqui nós vemos os textos que nos revelam essa idolatria dentro de Israel. Demonstrando, irmãos. Mas a gente sabe que a história ela sempre vai se repetir, irmãos. O que temos hoje em nossos dias? Não há como negar que há uma decadência generalizada em nosso tempo. A palavra, irmãos, ela se associa e hoje sempre ela vai ser atualíssima. Embora foi textos anos e anos escrito, ela é atualíssima para o nosso tempo. Por quê? Nós vemos exatamente hoje uma idolatria sem precedentes. Nós vemos hoje, irmãos, uma idolatria que é algo surreal. E essa idolatria, por parte do mundo, a gente espera. Porque é o mundo, mas por parte de irmãos em Cristo Jesus, a gente nunca vai esperar isso, né? Mas, irmãos, há essa idolatria em nosso meio. E nós temos visto, irmãos, uma idolatria se proliferando, sendo enraizada, já culturada, já há muito tempo, em que nós, irmãos, estamos vendo diante dos nossos olhos uma idolatria exposta também em nossos tempos e em nosso meio. Perceba, o inimigo, irmãos, ele é muito estrategista. Há uma repetição minha falando sobre isso, mas ele é. Ele é sagaz, queridos irmãos, e de uma maneira muito sutil e velada, ele consegue enganar até mesmo os filhos de Deus. Ora, ele fez isso aqui no texto, o que ele não fará hoje? Quando as pessoas não estão dando a mínima para Jesus, quando as pessoas não estão concentradas ao máximo, o que ele não faz, irmãos? Ele faz, e ele vem dessa maneira, de uma maneira sagaz, de uma maneira sutil, de uma maneira onde você, sem perceber, você já está comprometido na idolatria. É isso, irmãos. Ele faz isso, ele criou formas para atrair. Ele criou maneiras e mecanismos para tirarmos a nossa concentração do que realmente importa. E acaba que aquilo que nós deixamos ali para o Senhor de lado, nós colocamos como um ídolo e um Deus que nós fazemos. Olha só que coisa séria, irmãos. Percebe, irmãos, como hoje nós estamos. O entretenimento tem tomado conta das nossas igrejas. Infelizmente, isso tem acontecido. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos, para nós não cairmos no mesmo erro.
Para nós não cairmos nas mesmas situações, nas mesmas armadilhas que têm sido colocadas pelas trevas no nosso caminho. O entretenimento, irmãos, tem sido uma maneira e um caminho do adversário para tentar tirarmos, irmão, da relação com o nosso Pai, que deve ser, irmãos, maior, em primeiro lugar. Mas o que ele está fazendo? Ele está usando subterfúgios, instrumentos que hoje o Espírito Santo nos fala, e você talvez já deva saber, que está tentando tirarmos, irmãos, da nossa verdadeira adoração, para colocarmos a adoração em outro lugar, em outras coisas que não é o Senhor nosso Deus. E o que significa isso? O entretenimento está tomando conta, irmãos, a ponto de nós darmos mais atenção às redes sociais do que a Deus. A ponto de nós, irmãos, estarmos tão ali, habituados à naturalidade, porque o mundo, irmãos, está totalmente preso a isso. Mas e os filhos de Deus? Nós vamos sermos como eles? Não, irmãos. Nós precisamos mostrar para esse mundo que nós não somos iguais aos do mundo. Nós precisamos ter equilíbrio, irmãos, naquilo que fazemos. Nós não devemos, irmãos, dar mais atenção às redes sociais, ao entretenimento, do que a Deus. Não podemos, irmãos, ser tão assim levianos e ser tão desconcentrados a ponto de colocarmos os nossos olhos numa tela de celular e ficarmos horas e horas ali, irmãos, perdendo tempo, não ganhando, perdendo. E ao invés de nós estarmos lendo a Bíblia, nós estamos ali. E a gente sabe, irmãos, que tudo que nós damos mais tempo para aquilo, acaba que daqui a um pouco aquilo se torna algo vicioso e é um Deus. Idolatria. Ou nós só pensamos que idolatria é a gente se adorar diante de um Deus de barro? Não, irmãos. Idolatria é tudo que nós colocamos no lugar aonde Deus, irmãos, deve estar. O nosso coração deve ser dado somente a Ele, irmãos. A nossa razão, o nosso intelecto, a devoção deve ser dada somente a Ele. O Senhor é um Deus zeloso, lembremos. É um Deus zeloso, irmãos. E todas as vezes, lembre disso, todas as vezes que nós o deixamos de lado para fazer coisas que Ele não se agrada e para perder tempo, Ele se entristece. Porque nós estamos, irmãos, quebrando um pacto. Ora, nós falamos, Senhor, tudo é teu, tudo é para ti, eu sou teu, eu vou fazer a tua vontade. E a gente não faz, é como se quebra um pacto. Assim como Israel fez um pacto e quebrou todos eles que foram feitos. Então, meus irmãos, hoje nós estamos diante de uma verdade. E hoje nós nos disponibilizamos para que o Senhor nos utilize nessa geração, mas nós não podemos, irmãos, fazer o que essa geração faz. Essa geração que está aí, nós devemos ao contrário, ensiná-los nós. Isso não se deve fazer, porque toda honra, toda glória e toda adoração e todo o tempo meu deve ser dado ao Senhor, ou a excelência para o Senhor, irmãos. Perceba isso que está acontecendo. Infelizmente, irmãos, às vezes tem se tornado algo que nos atrapalha. Não é que nós não devemos usar, mas nós devemos ter sabedoria na utilização. Ter sabedoria, irmãos. Porque aquilo a gente sabe que possa ser um instrumento, possa ser algo que nos pegue e nos abrace de uma tal maneira que a gente fique ali viciada, estando ali. E isso o Senhor não quer. E acaba se tornando uma adoração. Longe de nós isso, irmãos. E hoje o Senhor nos coloca uma advertência para todos nós nos atentarmos a isso nesta manhã. Isto é uma parte, mas a outra parte de ídolos, irmãos, está concentrada naquilo, irmãos, que tem sido produzido a exaustão em nosso tempo e justamente em nosso meio. O que é, irmãos? São esta agenda gospel, essa fabricação gospel que estão produzindo vários pregadores, vários cantores, vários teólogos estão produzindo ali com todo vapor. E ali, irmãos, há também um engano, porque as pessoas estão, de vez de adorar a Deus, estão adorando cantores. Estão adorando pregadores e teólogos famosos. Olha só que coisa. Eles estão sendo adorados. Ao invés de adorarmos a Deus, as pessoas hoje, dentro de um contexto nosso, estão adorando quem? Cantores, pregadores. Isso é triste demais. E o pior de tudo isso é que eles estão recebendo essa adoração, que é devida a Deus, mas não é eles. Eles estão recebendo, essas pessoas estão recebendo a adoração que não é deles, estão recebendo a adoração das pessoas. E perceba como isso é nocivo, irmãos. Isso é muito triste, mas daqui a pouco a gente vai voltar, irmãos, nessa parte, porque a gente agora vai ver o que a falta de Deus faz na vida de alguém.
o que a falta de Deus faz na vida de uma pessoa. Abimeleque, nós sabemos, irmãos, que não era o único filho de Gideão, é? Não era, não é? Ele tinha mais quantos irmãos? 70? 71 ou 70? 69, né? 71. Isso, 71, irmãos. Deve para já vez dar uma enganada, né? Porque morreu 70. E o outro que foi, escapou, né? Então vamos fazer uma soma aí. 71 irmãos. Então, Abimeleque tinha mais 71 irmãos, que evidentemente, irmãos, não iriam aceitar o reinado de Abimeleque. Por quê? Gideão já tinha falado, Deus é o vosso rei. Ninguém vai reinar, é o próprio Deus que vai reinar. E o que ele faz? Abimeleque foi tomado por uma cegueira, uma altivez muito grande, um orgulho. Ele está obcecado pelo poder. Ele quer porque quer ser rei. E ele, irmãos, está disposto a fazer de tudo para que isso acontecesse. Perceba, ele pega os seus homens, alugados, mercenários, pessoas levianas, homens maus, que não temem a Deus. E vão para onde? Exatamente na casa de Gideão, em Ofra. E ali, irmãos, é uma tragédia anunciada. A tragédia está exposta dentro da casa de Gideão, em Ofra. E ali acontece uma coisa terrível. Esses homens mercenários, levianos, maus, vão lá, junto com Abimeleque, e fazem uma verdadeira chacina dentro da casa de Gideão. Coisa terrível. Versículo 5. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou o que, irmãos? Os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. A tragédia aconteceu. Em uma única pedra, Abimeleque e seus homens mataram 70 pessoas. 70 filhos de Gideão foram mortos em uma única pedra. Olha que carnificina. Uma chacina. Uma chacina, irmãos, por alguém, irmãos, que deveria dar ouvidos ao menos ao seu pai, que disse, não faça isso. Deus é quem deve reinar em Israel. Vocês estão brigando aí, mas por quê? É isso. E ele não dá ouvidos, mas ele vai lá, porque ele está cego e obcecado pelo poder. Ele está pronto para fazer o que for preciso, irmãos, para reinar. E ali acontece essa tragédia. Sem piedade e muito menos misericórdia. Abimeleque mata todos os seus irmãos. Todos não, com exceção aí, né? Há um spoiler. Há um, né? Percebe, irmãos, Abimeleque era alguém, irmãos, que mesmo sendo filho de uma mãe não israelita, ou seja, sua mãe era de uma origem cananita, isso o fazia ser preterido, é claro, mas ele tinha uma paternidade de alguém que foi um herói praticamente em Israel, que foi Gideão. Ora, ele tinha uma paternidade, embora não tivesse uma mãe que fosse da mesma tribo, mas ele tinha paternidade em Gideão. Porque, irmãos, o legado de Gideão ninguém esqueceu. Ninguém esqueceu o que Gideão fez com os medianitas, é claro, através de Deus. Mas ele é lembrado pelo povo. Então, com toda certeza, Abimeleque teria algo bom da parte do povo, um reconhecimento. Mas ele joga tudo isso fora, porque ele quer mais. Ele quer sempre mais. As pessoas, elas querem sempre mais, ser melhores e maiores do que as outras. Isso é algo que existe até os dias de hoje. E nós, irmãos, perceba, essa obsessão que tomou conta de Abimeleque, essa cegueira, para fazer o que fez, matar os seus próprios irmãos. É claro, meio irmãos, porque só era de pai. Mas ele mata, mesmo assim, os seus irmãos. Ali, em única pedra, pega aqueles homens maus. Há uma tragédia, um assassinato, vários assassinatos, 70 ele faz. E ele tinha, com certeza, algo de bom que viria para ele, pois o legado de Gideão, como disse, era grande. Mas ele joga fora tudo isso e faz o que fez. E aí a gente faz uma analogia conosco, irmãos, na nossa vida. Nós que em determinado momento da história nós nem éramos filhos, né? E pensar que eu e você nem éramos filhos de Deus. E pensar que eu e você, irmãos, não tinha acesso a nada, estávamos mortos. Em pensar que eu e você não tínhamos nada a ganhar. Não tínhamos nada. Não tínhamos paternidade. Não tínhamos. Perceba, pense nisso. Fazendo essa analogia, nós chegamos à conclusão, irmãos, que foi nos dado uma oportunidade de sermos filhos.
Não foi? E nós não éramos nada, não tínhamos nada. Éramos órfãos. Mas foi dado para mim e para você uma oportunidade de sermos filhos. Glórias ao nome do Senhor. E em Efésios 1:5, o que fala ali, irmãos? E nos predestinou para sermos filhos da adoção. Glórias a Deus, hein? Louvado seja Deus. Por quem? Quem deu isso para a gente? Foi Cristo Jesus. Jesus Cristo, irmãos. Foi Ele quem nos deu esse acesso para que a gente pudesse hoje ser filhos. Para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Efésios 1:5. Perceba? Então é somente em Jesus Cristo que nos deu essa chance, essa oportunidade de termos, então, o privilégio de sermos filhos novamente de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Porém, Abimeleque, irmãos, não soube aproveitar o que ele tinha, o legado de Gideão. Ele faz o contrário. Ele vai, não, eu quero mais. Eu vou fazer o que tem que ser feito para poder eu somente reinar em Israel. Ele faz isso. Ele preferiu o egoísmo, ele preferiu estar cego pelo poder. Ele preferiu jogar tudo aquilo que Gideão fez por exatamente estar o único ele ser rei. Um egoísmo muito grande. E nós, irmãos, aqui nos ensina a sermos diferentes de Abimeleque. Né? Nós devemos ter em nosso coração sermos diferentes de Abimeleque. Ora, é claro, eu vou assassinar pessoas, né, irmãos? Claro que eu vou ser diferente de Abimeleque. Mas no sentido, irmão, espiritual. No sentido de que nós devemos totalmente ser diferente de tudo aquilo que Abimeleque fez, o seu projeto, o seu plano de execução. Ele esqueceu tudo aquilo que poderia ter tido em troca de poder, dinheiro, em troca de ser melhor do que os outros. O que, irmãos, não se pode fazer, e nós não devemos aproveitar disso, aproveitar da graça para, então, querer almejar um projeto pessoal, ser melhor do que o outro, estar em destaque. Nós não devemos se aproveitar disso, nós devemos cada dia mais, mergulhar todos os dias na graça que nos foi concedida pelo nosso Senhor Jesus, não é, irmãos? E agradecer, irmãos, aquele, irmãos, que pôde e nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Jesus, todos os dias agradecemos a Deus pelo privilégio de sermos filhos. Que nós não venhamos, irmãos, ser como Abimeleque, que jogou tudo fora para fazer coisas erradas e através disso ser reconhecido como um rei. Não façamos isso, irmãos. O que podemos fazer é nos aproveitar cada vez mais dessa graça e agradecer a Deus todos os dias, mas não se aproveitar dela, irmãos, para prejudicar alguém ou algum irmão nosso. Não nos aproveitemos disso, irmãos. Abimeleque matou seus irmãos para obter poder, prestígio, para obter fama. E hoje, irmãos, quantos Abimeleques não existem nesse tempo? Oh. Será que existem Abimeleques nesse tempo? No nosso? Quantos Abimeleques não estão por aí, meus irmãos? Quantos Abimeleques não estão aí, esse mesmo, com as suas ideias, querendo colocar em prática, com um egoísmo dentro do seu coração, querendo poder, querendo se aproveitar de algo para se beneficiar e ser reconhecido e ser famoso. Quantos não estão por aí? Oi, irmãos, quantos? Quantos Abimeleques não existem em nossos dias? E outra coisa, quantas vítimas já não temos aí por aí de Abimeleques que estão por aí, é? Quantas vítimas nós não conhecemos que foram vitimados exatamente por ter, irmãos, essa essência de Abimeleque em seus corações, de prejudicar, de matar, justamente para obter poder, fama, para serem reconhecidos. Quantos você não já conhece que foram vítimas de Abimeleques? Quantos? Talvez não conte na palma das nossas mãos. Passe disso. Vítimas que foram, irmãos, vitimados exatamente por pessoas que tiveram a essência de Abimeleque em seus corações e que prejudicaram muitas pessoas. E que fizeram sangrar muitos irmãos e que mataram espiritualmente as pessoas. Estou falando espiritualmente, irmãos, não fisicamente, claro. Entenda isso, irmãos, quantas pessoas não eram nocivas e são até hoje, e que querem somente fazer o mal, só querem matar, só querem ali, irmão, se beneficiar. Não importa mais o seu irmão, importa o que ele quer ser, o que importa é isso para ele.
E hoje, irmãos, existe infelizmente uma infinidade de Abimeleques em nosso tempo. Eles fazem as pessoas, irmãos, perderem o temor de Deus. Eles fazem, esses Abimeleques fazem, eles continuam fazendo e não estão nem aí. E ninguém os para. Eles querem cada vez mais estarem no seu egoísmo, buscando o seu poder e o seu poderio. Mas eles estão fazendo algo nocivo, estão fazendo as pessoas perderem, irmãos, o desejo de estar na presença de Deus. Estão fazendo as pessoas perderem, irmãos, o que é bom estarmos fazendo a obra do Senhor. E assim Abimeleque, irmãos, fez. E assim hoje existem muitos Abimeleque e muitas vítimas. E você talvez conheça muitos que foram vitimados por exatamente Abimeleques em nosso tempo. Aqui, nessa geração que nós vivemos. Há lugares, irmãos, infelizmente, que são verdadeiros matadouros de vidas espirituais. Há lugares que só existe matar. Só existe, irmãos, a única coisa que existe é o egoísmo, o poder, a obsessão. Então eles fazem o que for preciso para alcançar os seus objetivos. E se for preciso matar alguém, eles matam. Eles não pensam duas vezes, matam a vida daquela pessoa espiritualmente. Eles não percebem do que estão fazendo com ela, estão ali matando alguém que foi liberta e que foi alcançada pelas mãos de Jesus Cristo. Eles não estão nem aí para isso. O que importa para eles, irmãos, é o seu projeto de poder. Obcecados e cegos pelo poder, eles estão aí, irmãos, fazendo isso. Abimeleque matou seus irmãos em uma só pedra. Matou 70 pessoas, 70 irmãos em uma só pedra. E hoje, em um só lugar, que se diz igreja, matam muito mais do que 70 pessoas. Espiritualmente, matam. E se puder matar mais, matam. Não estão nem aí, irmãos. Olha só o que estamos vivendo e convivendo com esse tempo, um tempo caótico, onde a decadência espiritual cada vez mais está em nosso meio. Ah, irmãos, aqueles que se dizem ser nossos irmãos, que estão matando pessoas, que estão matando verdadeiros servos e servas do Senhor. Longe de nós, irmãos, sermos como Abimeleque. Amém? Longe de nós sermos como ele, e que mata, irmãos e irmãs, servos do Senhor, que estão ali vivendo a palavra na sua simplicidade, na sua sinceridade, mas que estão ali, irmãos, sendo alvo desses Abimeleques em nosso tempo. Entendemos isso? Quantos lugares nós temos, irmãos, aí que já mataram a muitos? Você sabe muito bem, porque você veio de muitos lugares, não é? Muitos que estão aqui vieram de lugares, irmãos, de outras denominações, e que viram com seus próprios olhos vários Abimeleques matando verdadeiros irmãos e irmãs, servos do Senhor, que estavam ali somente para adorar a Deus. Não é, meus irmãos? Então perceba, irmãos, aqui existem várias testemunhas que isso está acontecendo em nosso tempo, não é? Eu estou mentindo? Ah, meus irmãos, que venhamos cada vez mais amar uns aos outros. Que aqui, longe de nós sermos Abimeleques, hein, irmãos? Que aqui nós venhamos cada vez mais amar uns aos outros, né? Não, ao invés de matar, não. Vamos levantar, irmão. Vamos levantar os irmãos, né? Vamos abraçar, vamos conversar, vamos amar. Amém? Da sua maneira, né, meus irmãos? Como o nosso irmão falou aqui, o Fábio, é o jeito dele dessa forma, né? Mas ele ama todos vocês, né, meu irmão? Ama todos, assim como você, outro tem uma personalidade diferente, mas saiba que todos aqui, irmãos, amamos cada um de vocês. O corpo, ele está unido para a glória do Senhor, amém, meus irmãos? Nunca se esqueça do que está escrito em Mateus 7,12, irmãos. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-a a eles também, pois esta é a lei e os profetas. Então, irmãos, como que eu vou querer o mal para mim? Eu não quero o mal para mim, não. Ou você quer o mal para você? Então, se você não quer o mal para você, se você não quer ver a morte do irmão do lado, você então faça diferente, faça o que você quer para você. Se nós pegarmos isso, irmãos, e colocarmos, aplicarmos, a gente sempre vai estar bem. A gente vai sempre estar no caminho certo, porque eu preciso desejar, eu quero o bem para mim, então eu preciso desejar o bem para o meu próximo também. Aquilo que eu quero para mim, eu vou fazer para o meu próximo. É Jesus quem disse, irmão. Glórias a Deus. Continuemos nessa luta, irmãos. Mateus 7,2. Nunca saia da sua mente esse capítulo e esse versículo. Alguns de nós, irmãos, com toda certeza, e aí você vai confirmar isso, poderíamos
ser vítimas de Abimeleques, não é? Alguns hoje que estão aqui hoje, entraram por essa porta, poderiam ser vítimas de muitos Abimeleques. É verdade ou não é? Muitos dos que estão aqui hoje, como disse, vieram de outros lugares. E sabem do que eu estou falando. Assim como eu vim de outros lugares. Assim como a Lica veio de outros lugares. Muitos dos que estão aqui hoje, irmãos, já viram, já puderam contemplar de perto. Já viram de perto um Abimeleque, não é? Já puderam olhar nos olhos dele. Já viram. Eles já sentaram do lado de você em outros lugares, não já? Já sentaram, você já teve convivência com eles. Já disseram para você que ele era seu amigo, que o amava e que ele te amava também, não é? Tantos Abimeleque você já não se deparou com essa vida? Quantos aqui já se depararam com Abimeleques? E nós estávamos sendo alvo, nós estávamos sofrendo um risco, irmãos, em potencial. Olha só, hoje nós podemos contemplar quão risco nós estávamos correndo. Porque nós estávamos sentados ao lado de muitos Abimeleques que só queriam matar a nossa chamada, matarmos, irmãos, espiritualmente, matarmos a sede que nós tínhamos no nosso Senhor Jesus. Existia, irmãos, é sério. E você então pode concordar comigo, correu muitos riscos, não foi? Quantos riscos nós corremos? De hoje, irmãos, nós não podemos estar aqui. De hoje nós estamos aí, irmãos, como muitos estão já colapsados. Muitas pessoas, irmãos, perderam a cognição, a mente, por causa que muitos foram feridos, foram machucados. Muitas pessoas hoje, irmãos, não têm mais, irmãos, condições de buscar a Deus, porque foram feridos em nome do Senhor, foram mortos espiritualmente e não têm mais condições, irmãos, mentais. Olha só o estrago que estão fazendo com irmãos de verdade. Mas vão pagar muito caro. Porque o Senhor disse que será melhor, irmãos, amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar. Então, irmãos, devemos ter cuidado hoje do que estamos fazendo como servos e servas do Senhor. Há uma responsabilidade, irmãos, de repensarmos tudo o que vamos falar ou fazer com os nossos irmãos. Porque isso será cobrado de mim e de você. Ou pensa que eles vão ficar impunes do que fizeram? Do que fizeram aos nossos irmãos? Irmãos simples, que muitos não sabiam nem ler direito. Há uma covardia, desculpe a expressão, de poder, irmãos, matar uma chamada espiritualmente um irmãozinho, irmãos, que só está ali para adorar a Deus, só está ali para fazer a vontade de Deus, só está ali porque ama o Senhor. E a pessoa ter capacidade, irmãos, de ferir e de machucar e de matar a chamada daquela pessoa, o ministério dela. É muito triste, irmãos, ver isso que está acontecendo. Nós precisamos, irmãos, falar sim. Porque, irmãos, isso é muito ruim, para que a gente não faça da mesma maneira. A mensagem tem que ser essa, e ela é dolorosa, por quê, irmãos? Porque nós lembramos do que nós vivemos lá atrás, do que fizeram comigo e com você. Mas graças a Deus que nos manteve, irmãos, a nossa mente e o coração blindados contra esse tipo de gente, de pessoa, Abimeleques do nosso tempo. Vamos, irmãos, continuar amando uns aos outros. Cada vez mais entendendo o que Jesus disse para nós. Faça aquilo que você quer para você. Você ama você mesmo? Então, da mesma forma que você ama você mesmo, ame também. Dedique isso, você expresse isso para o seu irmão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Mas Abimeleque não estava nem aí para isso. Então ele não deu ouvidos ao seu pai, nem muito menos a Deus. Há uma obsessão e ele quer ser rei em Israel. Somente isso ele quer fazer. Perceba, meus irmãos, o nível que nós estamos. Nós poderíamos estar mortos, você concordou comigo, eu e você. Mas nós estamos aqui. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Estamos aqui. Para a glória do nome do Senhor. Foi por Deus que você não morreu. Deus te guardou, hein? Deus te livrou, irmão. Deus nos livrou de sermos mortos, hein? Louvado seja Deus. Foi Deus, irmãos, que não deixou que a sua vida fosse ceifada. Você está aqui hoje porque Deus te guardou. Mas no meio de tanta matança em Ofra, na casa de Gideão, vamos continuar, a gente vai encerrar. No meio de tanta matança ali, irmãos, no meio de uma conspiração exercida por Abimeleque,
E aqueles mercenários que ele comprou com 70 moedas de prata, ele foi à casa de Gideão, vamos matar. No meio de tanta matança, irmãos, ainda existiu uma esperança. Olha que glórias a Deus, olha que bênção. O que ainda o versículo 5 nos revela? O que aconteceu, irmãos? Um escapou. Qual é o nome dele? Jotão. Jotão escapou. O filho menor, o caçula, ele escapou da matança. Olha só. Já estava tudo cercado. Eu imagino a casa cercada. Eu imagino aqueles mercenários cercando a casa em Ofra de Gideão. Vamos fazer o que viemos fazer. Vamos matar a todos. Junta todo mundo. Põe em fila aí agora. Agora é nessa pedra que nós vamos matar todo mundo. Imagina, irmão, a cena. E imagina a cena. E aí, Jotão, o mais novo. O mais ali, irmãos, que não tinha tanta condição física, talvez, porque era o mais jovem, o mais pequeno. Mas ele, irmãos, Deus guardou ele. Olha só. Ele se escondeu. O que ele fez? Escondeu, ficou escondido. Jotão, o filho menor de Jeroboão, ficou porque se tinha escondido. Graças a Deus, Abimeleque não conseguiu matar a todos. Ainda ficou um. Jotão agiu rapidamente, mesmo diante de algo que estava já prestes a acontecer com ele. E ele talvez tenha visto os seus irmãos indo, partindo, morrendo, escondido ali. Ele ainda se segurou e foi frio e ali o Senhor o guardou. Percebe, irmãos? Nós estamos aqui hoje porque Deus nos escondeu, né? E nós podemos fazer uma leitura do que estava acontecendo em lugares que nós frequentamos. É claro, isso não vem de nós. O Espírito Santo nos deu uma leitura dentro do nosso coração e da nossa mente. E todas as vezes que a gente ia, nós lembrávamos, o Espírito Santo falava conosco. Cuidado. Esse aí não é o seu lugar. Eu estou te alertando. Porque tem pessoas que sentam do seu lado que querem ver a sua morte. E Deus vinha nos alertando, o Espírito Santo com amor em nossas vidas, em nosso coração, falando conosco, nosso coração ardia. O Espírito Santo falava com você, mas você amava os irmãos ali. Eu quero estar aqui, Senhor, mas o que está acontecendo? E você pensava, não, isso é coisa minha. Mas era o Espírito Santo te falando, não é aí. Há pessoas que querem te matar. Guarde, se esconda dessas pessoas más, pois elas não têm o Espírito Santo, nem muito menos eu habito nelas. Você sim, porque eu quero te preservar, eu quero te guardar, porque ainda você tem muita carreira para fazer. Oh, louvado seja o Senhor, irmãos, porque Ele nos guardou desse momento, porque Ele nos guardou, irmãos, de sermos mortos por estes Abimeleques, que quiseram a nossa morte, e que se nós, irmãos, ficássemos ainda que um segundo de tempo ali, nós tínhamos morrido. Eles conseguiriam nos matar. Mas pela graça infinita do nosso Senhor Jesus e pelo consolo do Espírito Santo em nossas vidas, isso não aconteceu, para a glória do Senhor. Glórias a Deus. Você conseguiu refletir e dizer, não, isso não pode vir de mim, porque está falando alto, está gritando no meu ouvido. Isso não vem senão do Espírito Santo que habita em nós. E você ali, irmãos, pode ser livrado. Olha o cuidado do Senhor para com a sua vida. O Espírito Santo cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós. Ele foi deixado pelo Senhor Jesus para cuidar de mim e de você. E hoje nós estamos vivos espiritualmente porque o Espírito Santo nos escondeu. Ele nos escondeu no momento certo. E nós, irmãos, fomos livrados dos Abimeleques que queriam nos matar. Que queriam, irmãos, ver a nossa morte e o nosso mal. O Espírito Santo nos deu, irmãos, a oportunidade. Ele nos avisou. Você é um sobrevivente dessa matança. É o único que sobreviveu. No meio de tantos que já foram mortos. É o único que sobreviveu no meio de tantas pessoas que você viu morrer. Você sobreviveu. Pela graça infinita do Senhor Jesus, você conseguiu sobreviver. Louvado seja o Senhor, irmãos. Você é um sobrevivente. Olha que graça maravilhosa está sobre você. Nós somos, irmãos, amados do Senhor. Ele te guardou.
Ele te protegeu da matança. Embora você se compadeceu dos que já morreram. Embora hoje mesmo você pense, quantas pessoas já não morreram, e eu penso nos irmãos que foram mortos espiritualmente e que não querem nem saber mais de Jesus, da palavra. Estão traumatizados. Porque pessoas se passando por Deus, pelo nome do Senhor Jesus, a machucaram tanto, a feriram tanto, que elas não querem saber do Senhor. Que nós oremos, irmãos, por essas vítimas, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível, irmãos, de restaurar o desejo novamente no coração dessas pessoas, de que Deus não teve nada a ver com isso. De que Deus não teve nada a ver com isso, eram pessoas que estavam pelas trevas, querendo prejudicar, querendo matar. Oremos por essas pessoas, que você lembre nas suas orações. E pessoas hoje que não querem saber do Senhor, estão mortas, que elas possam ter, irmãos, a restauração do desejo de adorar a Deus, que elas possam, o Espírito Santo possa colocar no coração delas. O Senhor não teve nada a ver com isso. Eu te amo. Eu quero me relacionar novamente com você. Ore pelas pessoas, irmãos, que você lembre. Ore. Se você não lembrar o nome, ore por essas pessoas. Diz, olha, Senhor, eu oro por essas pessoas que morreram, que hoje não querem mais saber de Ti. Que elas possam voltar a ter o desejo de querer estar na Tua presença, para a glória do Teu nome. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Amém, querido? Disse que ia voltar na questão da adoração, porque há um santuário em Siquém, e é justamente o dinheiro que ele pega para poder comprar o exército. Mas o santuário, irmãos, e Baal Berite, Baal significa Senhor e Berite é aliança. Baal, Senhor, e Berite, aliança. Então, é o Senhor da aliança. Olha só. E a aliança, irmãos, que foi feita, você lembra de Josué, lá atrás, exatamente na mesma região, que Josué está com o povo fazendo uma aliança. E nessa aliança, ele fala com o povo, e o povo concordou em se aliançar com Deus. Mas é no mesmo ambiente, na mesma região, que eles agora estão fazendo uma outra aliança. Ora, além de quebrar a aliança com o Senhor, eles estão fazendo uma aliança com Deus cananita. Olha a coisa séria. Eles estão fazendo uma aliança com Deus cananita. Quebraram a aliança com Deus, a idolatria imperou, mas agora vamos fazer pior. Vamos fazer uma aliança com esse Deus. Em Siquém, irmãos, no mesmo lugar onde ali Josué fez. Josué, capítulo 24, né? No último capítulo de Josué, há uma aliança que Deus faz com o povo através de Josué. E Josué ali declara para eles claramente, olha, vamos fazer aliança com Deus. Vamos ali enterrar aqui os deuses. Vamos fazer o que tiver que fazer. Mas a aliança hoje é com Deus. E eles fazem essa aliança. Josué 24. Os últimos versículos, irmão. 23 ao 27 ali. Para se resumir, né? Essa aliança que é feita ali. O que ali acontece? Josué disse, agora jogai fora os deuses antigos, né? E estrangeiros que há no meio de vós. E inclinai o coração a quem? Ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué, olha o que o povo disse a Josué, hein? Cultuamos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Não foi? E naquele dia, olha a aliança, Josué fez uma aliança. A mesma aliança quebrada que agora, no texto de Juízes, está sendo feita a um Deus cananita. A mesma, irmão. Perceba. E ali Josué fez uma aliança com o povo, ele deu leis, deu normas, hein? Aonde? Siquém, não foi? Siquém, ora, é a mesma região que agora o Baal Berite, irmãos, está com um santuário. E estão adorando, estão fazendo aliança com o mesmo, no mesmo região. Ali em Siquém. Então Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, o que ele fez? Pôs ali debaixo do carvalho. Mais uma vez, carvalho, eles estão fazendo também uma aliança lá com o Baal Berite, num carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse todo o povo, esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. Ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então, irmãos, não só houve uma quebra de pacto, houve uma profanação.
Eles, além de quebrar um pacto, profanaram o lugar aonde fizeram aliança com Deus na antiguidade. Por isso eles estão vivendo essa tragédia. Por isso tanto sofrimento. Por isso tantas situações que eles estavam vivendo. Justamente porque abandonaram um pacto, trouxeram outro, fizeram outro pacto, profanaram o lugar onde fizeram aliança com Deus. O sofrimento há, irmãos, quando Deus não está presente. Há sempre haverá sofrimento e tragédia quando Deus não está. E é exatamente isso. Foi deixado de lado Deus e foi trazido um Deus cananeu. E fizeram justamente uma aliança com esse Deus. Perceba, meus irmãos, sejamos sempre gratos ao Senhor pelo que Ele nos fez. E que nós não venhamos quebrar essa aliança com Ele. Que nós venhamos estar dando mais ouvidos a Deus. Que a aliança que um dia você fez com Ele não quebre e nem profane ela. A idolatria, ela é muito nociva, irmãos. E ela nos afasta de Deus. Que você possa entender isso. Não ser como Israel, mas fazer diferente. Manter a aliança que fizemos um dia com Deus. Que foi de servir e adorar a Ele, né? Então vamos manter essa aliança. Cuidado com a sutileza do mal. Que pode transformar algo que seja inofensivo para algo que possa gerar idolatria. Cuidado com aquilo que você pega, com aquilo que você faz. Você sempre tem um discernimento do Espírito Santo na sua vida, porque Ele vai te falar o que é que está se tornando um ídolo na sua vida. Ele vai te falar. E você precisa ter coragem para tirar rapidamente da sua vida o que atrapalha e o que está se tornando um ídolo na sua vida. Amém, meus irmãos? Não seja como Abimeleque. Não sejamos como Abimeleque. Seja como Jotão, atento, irmãos. Ouça sempre a voz daquele que te livrou da morte. Ele que te livrou. Seja atento, fique cada vez mais firme com o Senhor Jesus. Ouça a voz do Senhor, do Espírito Santo. Porque você é um Jotão desse tempo. Escapou da morte. Escapou e hoje você tem vida. E pode vivê-la aqui. Para a glória do Senhor Jesus. Jotão foi livrado da morte com um objetivo, irmãos. Entendamos que nós fomos livrados da morte porque o Senhor ainda tem propósito na nossa vida. Nós não podemos pegar isso e falar, amém, Deus nos livrou, eu vou só ficar aqui tranquilo, né? Mas Deus tem sempre um trabalho para você. Ele te livrou, não foi por acaso. Deus te livrou para um objetivo específico e algo, um propósito para você, irmão. Então, cada um de vocês tem um propósito em Deus e está aqui hoje para executar a chamada que Deus te chamou. Amém, meus irmãos? E o versículo 7 foi exatamente o que Jotão fez. Ele se escondeu, mas ele teve uma missão, teve coragem. E é exatamente, irmãos, o que nós devemos fazer nesse tempo, como Jotões que somos, como livrados da morte que um dia fomos, sermos o que Jotão fez depois. Ele teve coragem. E aqui a gente encerra. Pode ficar de pé, os irmãos. Vamos aqui orar ao Senhor nessa manhã. E nesse último versículo, o que Jotão fez, no versículo 7? Ele, irmãos, o que ele fez? Ele foi ali no cume do monte Gerizim. E levantou a sua voz. Irmãos, nós não podemos ficar calados. Como Jotões que foram escapados da morte, nós devemos falar. É exatamente pregar para esses Abimeleques. A esses que querem se tornar Abimeleques, porque Abimeleque, irmão, se torna o rei. E como súditos, os súditos querem seguir o que o rei faz. Então, Jotão tem a coragem de se reunir ali no Monte Gerizim para poder falar, irmãos, algo. Nós não vamos poder explanar tudo que Jotão falou, mas o versículo 7 é enfático. Ele falou. Ele disse, levantou a sua voz e clamou e disse, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Você é um arauto de Deus. Então, quando você abrir a boca, é como se Deus estivesse falando às pessoas. Olha a responsabilidade que temos, irmãos, pelo Espírito Santo, que somos instrumentos. E quando falamos, abrimos a nossa boca, é Deus que fala através de você. Que venhamos, irmãos, acabar e desmanchar toda essa obra que Abimeleque fizeram a esse tempo. Mas a chance que temos de fazer é essa. Clamar, falar. Jotão não ficou calado, ele falou. Ele foi usado por Deus. E Deus vos ouvirá a voz. Então, se as pessoas ouvirem você, elas vão se dar bem, porque você está falando por Deus.
Que você possa ser cada vez mais um Jotão verdadeiro, que não só é livrado da morte, mas, Deus me livrou, então eu vou continuar fazendo o que Ele me chamou para fazer. Mas eu vou alertar mais pessoas para que elas se revistam contra os Abimeleques que está por aí no nosso tempo. Amém, meus irmãos? Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Deus, por mais uma chance. A palavra, Pai, ela foi anunciada hoje aqui, porque, meu Pai, nós sabemos, Senhor, de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos livrou da morte. Pai, o Senhor nos livrou de situações a qual nós estávamos cercados. As pessoas quiseram nos matar. As pessoas quiseram, Pai, matar, Pai, espiritualmente a nossa vida contigo. Pai querido, assim como Abimeleque, Pai, fez com os seus irmãos ali em Ofra. Hoje, em nosso tempo, Pai, existem vários Abimeleque, não somente um. E que, Pai querido, só tem um único objetivo: matar pessoas espiritualmente. Deus, aqui está aqueles que o Senhor livrou, Pai, desses ataques. Aqui está pessoas, Pai, que foram livradas, Pai, de morte por Abimeleques que quiseram matar. Mas graças ao Senhor, Pai, que o Senhor nos livrou. Louvado seja o Senhor que nos tirou, meu Pai, no momento certo, aonde, Pai, já havia a conspiração contra nossas vidas espirituais. Havia já uma conspiração e ele já estava com um desejo de matar as nossas vidas. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e graça. E hoje nós estamos aqui para continuarmos, Pai, o início, Pai querido, cada vez mais para startarmos, Pai, o que é verdadeiramente ser igreja. Hoje nós temos a chance hoje. Obrigado por o Senhor nos dar essa chance. Obrigado, Pai querido, pelo teu favor. Obrigado, Pai querido, porque aqui, Pai, não há Abimeleques. Pai querido, se houver, meu Pai, possa rapidamente, Senhor, tirar essas intenções do coração. Porque essas intenções não são de Deus, não vêm de Ti. Mas nós queremos ajudar a cada um, Pai, a desenvolver a Tua chamada, o Teu propósito, que assim seja sobre cada um, Pai, que eles possam entender que nós devemos ser cada vez mais unidos em amor, cada vez mais em unidade. Senhor, Pai, cada vez mais esteja com cada um aqui, e que, Senhor, Pai, a Tua obra continue sendo feita em cada um dos corações. Senhor, o Senhor não nos livrou à toa, Pai, assim como o Jotão falou e pregou no Monte Gerizim. O Senhor convoca, Pai, vários Jotãos hoje aqui estão, que foram livrados da morte, assim como pela internet, e que devem, meu Pai, fazer uso da palavra, e eu falar, clamar, porque ao falar, não vai vir de nós, mas é do Senhor, Pai, falando através de nós, para que nós venhamos libertar vários e vários Jotões que estão aí escondidos, várias e várias pessoas que estão sendo vítimas, Pai, de Abimeleques. Pai, seja conosco, que nós possamos falar e clamar, orar também por aqueles que estão já mortos, Pai. A nossa oração hoje é por aqueles que já não querem saber de Ti, Deus. Que, Pai querido, o Senhor volte, Pai querido, a estar restaurando o desejo de Te adorar, Pai. E tudo isso que fizeram não foi em Teu nome, foi em Teu nome, mas o Senhor não estava com eles. Meu Pai querido, que eles possam ser restaurados, a sua vida espiritual contigo. E o Teu nome, Pai, seja glorificado cada vez mais. Senhor, guarde cada um aqui. Seja com cada um, Pai. Ajude cada um na sua caminhada. Proteja, livra-nos, Pai, de Abimeleques do nosso tempo. E que o Senhor venha continuar nos escondendo. Mas, Pai querido, que possamos estar prontos e preparados para clamar e falar, Pai. Sempre que o Senhor mandar falar. Em nome de Jesus, despede-nos em paz e segurança. Glorificamos ao Senhor por cada vida hoje, Pai presente. Por cada irmão. Pai querido, que cada vez mais eles se sintam, Pai, que há algo que precisam fazer. Que essa preparação venha do Teu Santo Espírito. E que eles estejam cada vez mais capacitados, Pai, para realizarem a Tua obra e o Teu querer. Para a Tua honra e glória, Pai, eu entrego cada vida hoje no Teu altar. E que as preocupações, os problemas sejam resolvidos, meu Pai, por Ti. E que assim seja para a Tua honra e glória, meu Pai. Que ajude-os, Pai, na caminhada. Seja com eles, meu Deus, que eles possam cada vez mais realizar o que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Pai, leva em segurança, proteja, dá uma boa semana para cada um, Pai. Restaura a saúde daqueles que estão ainda, Pai, necessitados de estarem bem.
Ajude-os, Pai, a caminharem, em nome de Jesus, que as portas do inferno não prevaleçam. Repreendemos todo o mal e toda ação do mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa chance. Obrigado por esse momento e esse culto. É para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, guarda, proteja todos, livra de todo mal. Seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos nesta manhã. E assim, Pai, para a tua honra e glória, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.